Olá meus amigos, tudo bem com vocês? Eu sou o Ivan, estamos começando aqui o Eu Redesenho. Sim, um quadro aqui no canal do YouTube onde eu vou literalmente redesenhar alguns trabalhos dos alunos para poder ajudar você através dos trabalhos dos alunos e mostrar como eu faria o mesmo desenho deles aplicando os métodos que eu uso e que eu ensino não só no Eu Desenho Club como em todos os outros cursos do eudesenho.com. Simples assim, eu escolho o trabalho de um aluno, coloco aqui e redesenho ao meu estilo, dando dicas para poder ajudar todo mundo a desenhar melhor. Antes de eu compartilhar minha tela, já deixa o seu like aí. Se você não gostar depois, pode dar um unlike, mas antes de começar, deixa um like, se inscreve no canal se você não for inscrito, clica no sininho aí para receber as notificações dos próximos vídeos e não esquece de deixar o seu comentário e compartilhar esse vídeo também, porque compartilhando você me ajuda a levar o desenho para muito mais pessoas. Beleza? Então vamos lá, chega de conversa e vamos começar. Muito bem, tô aqui com o Photoshop aberto, vocês devem estar vendo a minha tela, vou usar minha mesa digitalizadora aqui para redesenhar o trabalho do Maurício Larrano, acho que é assim que se pronuncia, Júnior, lá do Eu Desenho Club. Ele é aluno do Eu Desenho Club, postou esse desenho lá na comunidade e eu vou dar aqui algumas dicas de como ele pode turbinar esse desenho e deixar ele ainda mais legal, beleza? Se você não conhece ainda o Desenho Club, aqui na descrição desse vídeo tem o link para você conhecer uma página com todos os detalhes, com um vídeo meu explicando também todos os detalhes para poder acessar, para poder se inscrever e também ter a chance de ter o seu desenho redesenhado aqui comigo. Vamos lá então. Ele desenhou aqui, se eu não me engano, ele colocou lá nos comentários da comunidade que é o número 6 da Umbrella Academy. Eu confesso que eu nunca assisti. Já ouvi falar, óbvio, a gente tem os banners lá no Netflix, mas eu nunca assisti. Então é até um desafio legal de se fazer, né? Desenhar alguém que eu não conheço, não tenho a menor ideia de quem seja, porque isso acontece muito no mercado de trabalho. Às vezes a gente recebe um briefing de alguma coisa que a gente não tem a menor ideia do que é, e vai ser legal fazer esse desenho aqui com vocês. Eu entrei no Google, óbvio, botei aqui no Google Imagens, várias imagens que escrevi lá, número 6 Umbrella Academy, apareceu, já vi que ele é oriental. Não entendo muito a história, tem um monte de imagens deles com uniforme, com máscaras tipo dos jovens titãs assim. Posso estar falando um monte de besteira aqui, mas eu vou fazer o que eu tô vendo, tá? E baseado no desenho dele, usando aqui a mesma estrutura que ele usou. Primeira coisa que eu gosto de fazer é, óbvio, estrutura, figuras geométricas. Eu não vou aqui falar sobre o estilo de desenho do Maurício, porque é um estilo muito particular dele. Eu vou aplicar aqui o meu estilo e vou dar algumas dicas de como turbinar pose, traço, sombreado, enfim, esse tipo de coisa. Então eu vou fazer aqui, que já dá para perceber é que ele tá com o rosto meio levantado. Então quando ele tá com o rosto meio levantado, o queixo aparece mais, a parte de baixo do nariz aparece mais, consequentemente a linha do olho sobe também. Então a gente vai subir um pouco a linha do olho aqui, trazer o nariz para cá, a boca para cá, tá vendo? Vai ficar bastante queixo aqui, para mostrar que o queixo tá aparecendo bem, que ele tá meio com a cara levantada assim, meio pose de mal, certo? Vou fazer aqui a linha para dividir, ele tá de frente, né? Então vou fazer a linha para dividir aqui o rosto, beleza? Linha do cabelo aqui. Quando a gente levanta o rosto, isso é legal, falar um pouco para vocês sobre isso, sobre movimento. Quando a gente levanta um pouco o rosto, quando o rosto tá totalmente de frente, a linha da orelha começa exatamente na linha do olho, né? Então a linha da orelha começa exatamente aqui. Quando o rosto levanta, o olho sobe um pouco e a orelha desce um pouco, porque é uma esfera. Então a orelha dele vai ficar um pouquinho aqui para baixo, ó. Eu vou seguir a minha linha mais cartoon, tá? Não vou tentar copiar o rosto dele, fazer nada realista não. Vou fazer na linha mais cartoon mesmo. Mas só para mostrar isso aqui para vocês. Beleza, pescoço. Vamos fazer um pescoço aqui não tão fino, para não ficar muito caricatura. E aqui a gente tem a estrutura aqui do tórax, né? Ó, basicamente essa é a nossa estrutura. Aqui a gente vem com o braço.
E aqui a gente vai fazer a mão segurando. Uma coisa que eu percebi aqui é que a mão dele ficou um pouquinho pequena. Poderia aumentar um pouco mais, porque a mão, como está na frente do corpo, ainda tem uma perspectivazinha. Então é legal pensar nisso também nas proporções, tá? Então a mão ficaria um pouquinho maior assim. Proporcionalmente falando. Beleza. Uma dica que é a dica de ouro para esse desenho aqui são os eixos ou o desenho gestual. Eu falo muito disso nos cursos, quem é meu aluno sabe o quanto eu falo disso. E o desenho gestual, basicamente, ele está atrelado aos eixos do corpo. A gente tem os eixos vertical aqui e os eixos horizontais, né? Eixo vertical e os eixos horizontais aqui, que basicamente é eixo do olho, ombro, quadril. E se você der uma olhada, deixa eu até fazer em outra camada aqui. Deixa eu fazer uma outra camada para mostrar para vocês. Vocês olharem como tá nesse exato momento, ele tá assim, ó. Eles estão totalmente na horizontal. Beleza? Os dois eixos, né? Eixo do olho, eixo do ombro, estão completamente na horizontal. A ideia aqui é que esses eixos nunca fiquem paralelos. A ideia é que eles fiquem sempre convergentes. Um vá de encontro com o outro em algum momento. Isso contribui para a pose do personagem, isso contribui para que o personagem conte a história de uma maneira mais forte, né? Que a gente potencialize a forma que esse personagem está contando a história. Então vou mostrar para vocês aqui, só para vocês verem como muda, só de fazer isso, ó. Deixa eu tirar essa camada. Agora eu vou pegar aqui e vou dar uma entortadinha na cabeça. Ó, tortadinha pra cá, bem de leve. E aí eu pego o ombro aqui e dou uma entortadinha ao contrário. Foi até muito, ó. Olha como a pose de marra que ele tá assim, se potencializa quando eu faço isso. Olha só como mudou, ó. Vou até apagar esses eixos aqui. E agora, o que antes era paralelo, tá na convergência, tá vendo? Eles vão se encontrar em algum momento lá no fim. Essa é a ideia. Sempre quando isso chama tilt, né? Na animação a gente chama isso de tilt. Tem o twist também, que é quando a gente torce os eixos, mas não vou falar disso agora. Vamos falar só do tilt. E é exatamente isso que ele faz. Beleza? Então esse é o primeiro passo, assim, é encontrar as poses usando as figuras geométricas. Aí eu vou criar uma nova camada aqui. Vou deixar essa bem apagadinha. E vou criar uma nova camada já para começar a definir melhor. Aí eu já vou colocar um pouco mais as características desse personagem. Então vamos lá. Nessa camada de cima. Ó, eu já vou colocando aqui. E como eu disse, isso vai do estilo de cada um, tá? Se quiser fazer uma coisa mais pro lado do quadrinho, vai ter um pouco mais de definição. Se for uma coisa mais mangá, vai ser uma coisa mais clean, né? Principalmente formato de rosto e tal. Não vou entrar nisso agora. Vou fazer o que eu faria. Porque isso vai muito do estilo de cada um. E eu não sei também que estilo exato que o Maurício quis fazer, né? Então não vou interferir nisso. Porque eu vou usar o meu aqui. Vou fazer um estilo mais cartoonizado aqui. Uma coisa que eu percebi, como eu disse, é que ele é oriental, né? Então o fato dele ser oriental vai mexer um pouco na fisionomia dele, principalmente o olho. Quando a gente vai fazer um olho de alguém oriental, é legal a gente puxar de baixo, assim. A parte de baixo a gente deixa um pouco puxadinha, tá vendo? Ó, só assim já parece que é oriental. Ao invés de fazer reto, né? Ele fez o olho um pouco mais quadrado. Beleza, e uma coisa que dá esse aspecto de que tá bem marrento assim e tal, é um olhar meio morto, assim, um olhar meio sem expressão. Apesar do pescoço tá com expressão, né, a coluna, o jeitão dele todo de marra mesmo, o olho fica meio sem expressão e aí a gente desce a pálpebra assim, ó. Porque aí não dá pra saber se esse cara tá assustado, não dá pra saber o que ele tá pensando, tá vendo? Ele só tá olhando com aquela cara de marrento. Existem alguns sites
para treinar a expressão do rosto, que tem várias fotos com várias expressões, mas você pode treinar no espelho mesmo. Você pode olhar no espelho e fazer a expressão que você quer e aplicar no papel. Tá vendo? Ele fica com uma expressão bem fria. Acho que fria é a palavra. Beleza, como eu disse, como a cabeça está um pouco inclinada para cima, as narinas aparecem mais. E aí eu também não vou olhar para a fisionomia dele em específico. Não quero que fique parecendo ele não, só quero que dê a entender que é ele. É diferente, né? Você fazer uma caricatura, por exemplo, ou um retrato, ou só desenhar a pessoa, só representar a pessoa. Eu estou representando o personagem aqui, mas não necessariamente estou desenhando a pessoa. Ele fez algumas franjinhas aqui, vamos fazer também. Beleza. E a boca também, ó. A boca também com uma expressão bem de marra. Aparecendo bastante o queixo. Eu não sei se o Maurício copiou isso de alguma foto em específico. Não tem ela aqui em Google nenhum. Mas enfim. Tô falando porque às vezes eu preciso ser fiel à foto e não tô sendo. Mas é porque não tem foto nenhuma aqui. Arrumando, amassando o rosto aqui. Beleza, tá vendo? Ó, como o lance de ficar com a cabeça um pouquinho inclinada já deu um aspecto diferente para a expressão dele. Isso é muito legal. Bacana, ele tá com o uniforme da escola. Então o uniforme eu vi aqui no Google que tem mesmo. Como ele é, né? Então é legal você ter também aí uma referência. Quando você vai desenhar uniformes ou roupas específicas, roupas de época, por exemplo, é sempre bom ter referências para saber como é que é esse uniforme. Um contornozinho aqui da gola. Aê. Gosto de fazer umas dobrinhas aqui no paletó. Que ele fez também, fica legal quando a gente coloca essas dobras aqui, ó. Ele fez, ficou bem bacana. Tem o símbolo da escola aqui que não vai nem aparecer por causa do braço. Maravilha. Tá vendo que essa etapa ainda tá bem rabiscada? Porque eu tô definindo aqui. Ainda não é a line art do desenho. Eu só tô rabiscando mesmo para poder identificar e definir mesmo o que vai ser cada coisa. Vocês viram que eu já corrigi um monte de coisa aqui no meio do caminho, né? E eu vou corrigindo, porque é essa etapa onde eu posso errar, né? Que se eu errar aqui não tem problema. O problema é quando eu erro já na finalização, porque você tem um baita trabalho para refazer. Aqui não. Aqui é a etapa para errar mesmo. Gola aqui. Gravatinha. Tem um colete. Legal, vamos fazer o copo agora. Então, ó, mais uma vez, assim, a mão é uma dos desafios, dos maiores desafios para a gente desenhar, principalmente mão quando está em movimento, assim. Tanto que lá no Eu Desenho Club tem um curso só de mãos, né, lá dentro, porque é um desafio mesmo fazer, mas com o tempo você vai entendendo como é que funciona a mão e fica uma coisa mais automática, assim. Mão é sempre um desafio, porque ela tem muito movimento, né? Ela tem muita torção. Eu não tô vendo aqui uma foto dele segurando na lata, então eu tô fazendo no copo. Então eu tô fazendo baseado no que eu tô vendo aqui do desenho, tá? Mas quando a gente entende a movimentação e a construção da mão, fica mais fácil.
E o ideal também é não complicar, sabe? Às vezes a gente tem... Pô, é só a mão segurando um copo, então não vamos complicar de... Sabe? Tentar fazer mais do que parece. E, mais uma vez, essa aqui é a etapa do esboço, né? Então aqui eu ainda posso errar, eu posso testar várias coisas aqui. Ó, aqui não parece que está segurando, então essa é a hora que eu posso errar e fazer de novo. Talvez esse dedo tenha que estar aqui, ó. Agora vai parecer melhor. Aí, melhorou. Bem rabiscadão mesmo. Pra gente entender. Depois eu vou fazer um clean up disso, né? Eu vou limpar esse desenho aqui. Mas essa etapa aqui é importantíssima. E, ó, talvez a mão ainda tenha ficado pequena. Talvez ainda tenha ficado pequena. E aí é legal essa etapa e é legal você fazer no software. Não tem problema nenhum em fazer isso. Sem estresse, você dá uma aumentada com os recursos que o software tem. Problema nenhum. E é bem pouquinho assim também. Aí, ó, fechou. Ao invés de fazer de novo, usa o software, ajeita, tá tudo bem. Certo? Nessa etapa aqui também, eu já vou colocar luz e sombra. Eu já vou definir as minhas áreas de luz e sombra aqui, que isso vai ser legal para... Na próxima etapa, né? Na próxima etapa de definição, vai ser legal também já fazer as áreas de luz e sombra. Então, assim como ele fez, eu vou fazer aqui nos lados um pouco mais escuro. E no meio um pouco mais claro, como se a luz estivesse vindo de frente. E aí é aquele conceito que eu sempre falo de luz e sombra, onde está mais próximo da luz fica mais claro, onde está mais longe da luz fica mais escuro. Quanto mais definido tiver isso nessa etapa do esboço aqui, menos a gente vai ter que pensar na hora de fazer a finalização. Consequentemente, a gente vai se preocupar só na finalização e não em onde encaixar sombra e tal. Por isso que eu gosto já de fazer nessa etapa aqui. Tá no cabelo. O cabelo já coloco na parte de baixo aqui um pouco mais escuro. Deixa um brilho mais para cima. Olha como eu já tenho bem definido aqui meu desenho. A sombra do pescoço. E aí a sombra da roupa. Maravilha. Então tem o xadrezinho aqui da roupa. Tá aí, ó. Já tá definido, vou tirar a camada de trás aqui. Já tá definido o meu personagem. Agora a gente vai para a terceira etapa, que é a etapa do cleanup, a etapa onde a gente vai literalmente desenhar. E aqui é onde tem que ficar direitinho. Aqui é onde todo o treino de traço, de luz e sombra tem que ser aplicado para ficar bem feitinho. Então é agora que a gente vai fazer direito. E aqui não tem essa de fazer traço tremido, aqui já não tem mais rabisco, né? A ideia aqui é o traço mais firme possível. E aí você escolhe como é que você quer finalizar aí. Você quer fazer no papel, você quer fazer no computador. Eu vou fazer com uma cara mais de grafite mesmo, porque é como ele fez. Então eu vou tentar seguir a mesma linha do Maurício aqui. E agora que a gente põe a nossa personalidade também, né?
Agora é que o artista coloca a personalidade dele mesmo no desenho. E é isso que a gente tem que buscar, cara, sabe? Sempre que a gente começar a desenhar qualquer coisa, a gente precisa buscar personalidade. Como é que as pessoas vão olhar para esse desenho e vão falar, caramba, foi o Maurício que fez esse desenho, sabe? Pô, foi o Ivan que fez esse desenho, só pelo traço. Esse é o nível que a gente tem que querer chegar. Isso vem com tempo e com treino. Muito treino e tempo. Não é da noite pro dia que você vai ter essa personalidade no traço. Ela vem muito da soma das suas referências, né, com o seu jeito de desenhar. Suas referências, o método que você aprendeu, quem foram seus mentores, quem são suas inspirações. Isso tudo influencia no seu traço, né? Na sua personalidade como desenhista. Aí. Agora é hora de você colocar em prática as técnicas que você aprendeu. Até então, muita gente confunde técnica com método, né? Método foi o que a gente usou até agora. Método foi o que a gente fez para transformar uma foto ou uma imagem que a gente viu na cabeça ainda num desenho, até o esboço. A partir de agora é técnica. Então é técnica de traço, é técnica de luz e sombra, é técnica de textura. E ter uma boa técnica é resultado de muito treino. Simples assim. Então, ó, enquanto eu finalizo aqui, vamos dar uma recapitulada. Primeira coisa, encontrar as poses através das figuras geométricas. Primeira coisa que vocês têm que fazer. Encontrar a pose do personagem usando as figuras geométricas e aí tentar encontrar a dinâmica nos eixos. Tenta não ser muito exagerado, né? Ficar torcendo o eixo de qualquer jeito, não é assim também. Tem que ter um bom senso ali na hora de fazer as torções, de fazer o tilt, né? Mas procura fazer isso, sabe? Procura usar. Vai ver uma baita diferença. Isso vai ajudar vocês a contar a história que vocês querem contar. Segunda etapa, definir a pose, né? Definir a pose do personagem. Quer dizer, definir a fisionomia, né? Definir os aspectos físicos agora desse personagem. A pose já foi definida com as figuras geométricas. E aí vocês, depois disso, definem melhor a fisionomia, né? Como é que é o rosto dele, como é que é o corpo, como é que tá a roupa dele. E a terceira etapa é essa aqui que eu estou fazendo. De finalização mesmo, de line art. Apesar de estar fazendo com lápis, né? É a line art. Se já puder, na segunda etapa, né, que foi a etapa do esboço, definir as áreas de luz e sombra, melhor ainda, porque quando chegar nessa etapa aqui a gente não pensa muito, a gente só executa. Aê. Fechou. Vou fazer o copinho. E eu tô fazendo rapidão aqui. Aí é aquela história, né? Quanto mais tempo você tiver, óbvio
melhor vai ficar o seu desenho, mais qualidade você vai colocar no traço, mais cuidado você vai ter com os detalhes. Eu estou fazendo rapidão aqui, porque a gente não tem muito tempo. E o objetivo justamente é ajudar nas dicas, né? Ajudar nas dicas mais pontuais aí. Vamos fazer o xadrezinho aqui do colete. Aê, manga. Como eu disse, esse aqui, o objetivo dele é ter uma cara meio de sketch, né? Nos próximos, dependendo de qual for o trabalho, eu já faço com finalização em pintura, com outro tipo de finalização. A ideia desse é ser preto e branco mesmo, porque é assim que tá o original aí do Maurício. Agora eu vou fazer a sombrinha. Eu vou usar uma sombra mais no estilo quadrinhos, né? Que é uma sombra mais de rachura, de traços assim. Não tem muito segredo não, mas essa sombra aqui consiste em você fazer as linhas todas na mesma direção. Você encontra aqui a posição da sombra, né? Posição da luz e da sombra. E aí você usa linhas paralelas assim, ó, para poder marcar essas áreas de sombra. Tá vendo? Não é pintar o desenho, é fazer linhas uma do lado da outra. Que aí ele dá esse aspecto aqui de rachura, né? Que é o que a gente chama de rachura. Muito usado nos quadrinhos principalmente. Opa! Apertei o botão direito aqui. Olha lá. Você faz os traços. Isso também é com tempo. Para você ter você conseguir fazer direitinho. Para não ficar os traços um para cada direção. Com o tempo você vai ver que vai ficando bem legal. E o segredo aqui é o seguinte. Você vai fazendo as linhas mais juntas para as áreas mais escuras. E as linhas mais separadas para as áreas mais claras. Se você quiser escurecer ainda mais, ó, por exemplo, essa área aqui é bem escura. Então eu posso fazer as linhas mais juntas. Ou eu posso ainda fazer um xadrez, porque ele vai fechar mais as linhas, tá vendo? Olha lá. E aí eu vou abrindo elas conforme eu quero clarear. Ó. Fechada, 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 fechada. E vou abrindo conforme eu quero clarear. As áreas mais claras eu aumento a distância entre as linhas. Esse é o segredo da rachura. Vamos lá, escurece. Tá vendo? Com o tempo você vai conseguindo fazer mais rápido. Mas não necessariamente você precisa fazer numa velocidade gigante, não. Você pode fazer de boa, assim, ó, um de cada vez. Porque aqui também, como tem cara de sketch, eu não estou muito preocupado com os detalhes. A ideia aqui era mais entender aqui a pose, entender o que o Maurício quis contar com essa história aqui. E redesenhar para vocês. Depois, ó, é só ir aumentando o contraste aqui para poder dar mais clima, né, para a cena. Escurece onde tem que escurecer, clareia onde tem que clarear. Tudo isso potencializa e deixa o desenho cada vez mais legal. Na mão aqui também. Copo.
E é isso. Beleza? Não preciso escrever a frase aqui. Eu não acho que eu sou melhor que você, eu sou melhor que você. Muito humilde a frase do número 6, é com essa frase que eu finalizo aqui. Espero que vocês tenham curtido, espero que algumas dessas dicas tenham ajudado vocês. Logo mais, tem mais. Se você já é aluno do Eu Desenho Club, posta seu trabalho lá na comunidade, que o seu desenho pode ser o próximo aqui do Eu Redesenho. E se você ainda não é aluno, aqui na descrição desse vídeo tem um link para você poder se inscrever, fazer parte dessa comunidade, acessar todos os cursos que tem lá no Eu Desenho Club e poder ter o seu desenho redesenhado aqui também, beleza? Então é isso, se você gostou, mais uma vez deixa o seu like aí, deixa seu comentário, não esquece de se inscrever, clicar no sininho e compartilhar esse vídeo, porque assim você me ajuda a levar o desenho para o maior número de pessoas possível, beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem com Deus e aquele abraço.